Sejam bem-vindos a mais um Sacada de Trader. Hoje a gente vai falar sobre uns tópicos que eu considero muito interessante, que foi sugestão da galera que tem acompanhado aí os vídeos anteriores e mandado no link abaixo. Você entra lá, clica no link da descrição desse vídeo. Você pode participar enviando suas perguntas, seus comentários, depoimentos, o que você quer ouvir falar no próximo episódio. Enfim, se você quiser participar, então você clica aí no link abaixo, preenche lá com as suas dúvidas e a gente fala dela no próximo episódio. Então, sejam bem-vindos todos que acompanham a nossa Sacada de Trader e a gente vai começar pela parte das técnicas operacionais. A parte da técnica operacional tem uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu abro a Profit Chart no modo simulação e aí eu monto uma estratégia automatizada onde eu coloco e defino os meus parâmetros da estratégia que eu vou usar. Então, por exemplo, se eu for usar a mesma estratégia, o conceito da mesma estratégia para o dólar e para o índice. No dólar, eu vou fazer só compras em suportes ou vendas em resistência, no índice também. Aí eu parametrizo na estratégia automatizada que o meu stop padrão vai ser de 2 pontos, ou seja, 4 ticks lá na hora de automatizar a estratégia. E o meu ganho vai ser, por exemplo, dando um exemplo aqui de uma estratégia, colocar o meu ganho sempre de padrão 4 pontos e a segunda quantidade de lote 6 pontos. Para isso eu coloco lá, ele tem uma ferramenta que você pode fazer uma divisão da quantidade de lotes, eu coloco 50% com um ganho de 4 pontos, 50% com um ganho de 6 pontos. Se eu fosse operar com mais lotes, se eu quisesse fazer outros testes, eu ampliaria essa quantidade da divisão. Sempre o stop igual e mudando só o local parametrizado da saída. A mesma coisa no índice. Eu coloco, por exemplo, lá 100 pontos de stop e 300 pontos de ganho na estratégia. Faço mais uma divisão, coloco 100 pontos de stop e 200 pontos de ganho na estratégia. E começo a fazer essa operação simples assim. Fico olhando no book, no Times and Trades. Primeiro eu vejo qual é o ponto que eu quero entrar na operação através do suporte ou resistência traçados no gráfico, tempo normal, 5 minutos, por exemplo. E daí eu já delimitei quais são os pontos que eu vou operar. Quando o mercado chega naquele ponto, eu vou lá, deixo a minha ordem lá, fico vendo como que reage, na verdade, vejo se vai segurar aquele ponto. A hora que eu vi que brecou naquele ponto ali, através da leitura do tape read, eu coloco a minha ordem e aí eu não faço mais nada. Espero sair ou o meu stop ou os meus ganhos nos pontos já determinados. Ao final de um ciclo de 30 dias de operação, por exemplo, eu fazendo essa estratégia várias vezes, eu vou saber qual a probabilidade que eu tenho de, num total, sair com essa estratégia com stop de 2 pontos no dólar ou no índice de 100 pontos, qual a probabilidade que eu tenho de conseguir ganhar pelo menos 4 pontos no dólar ou 6 pontos. E a mesma coisa no índice, qual a probabilidade que eu tenho de sair de um stop de 100 pontos ou um ganho de 200 ou um ganho de 300. Porque às vezes no final do ciclo o que eu descubro é que eu não estou conseguindo sair de muitas operações com 6 pontos no dólar, por exemplo. Mas eu percebo que pela minha estratégia eu conseguiria sair bastante com 4 pontos. E aí a única coisa que eu tenho que fazer é ampliar a quantidade de lotes nos pontos que eu consigo ter uma rentabilidade melhor. Eu não vou ampliar com ganho de 6 pontos, porque eu vi que minha estratégia não funcionou, eu não consegui pegar tantas vezes com 6 pontos de ganho para compensar os stops que eu tomei. Mas, de repente, com 4 eu consegui, através do benchmark, que a gente já falou nos vídeos anteriores, que, por exemplo, se eu tiver mais de 50% de acerto com uma estratégia dessa que representa 2 pontos de stop com 4 de ganhos, ou no índice 100 pontos de stop com 200 pontos de ganho, a minha estratégia já se torna rentável. Eu sei que eu posso pesar a mão nessa quantidade de operações, lógico que a gente vai falar de gerenciamento de risco se for algo muito complicado para a maioria de vocês, nos próximos vídeos, mas é algo já que eu já pensaria em fazer. Eu sei que eu não consigo ampliar as minhas operações para sair com 6 pontos, porque não tenho apresentado um resultado legal. E não consigo sair no índice com um resultado de 300 pontos de ganho, mas eu consigo sair com 200 ou com 4 pontos
ao final de pelo menos um ciclo de 30 dias, quanto mais você testar, melhor. Fazendo só isso, compra e suporte, venda e resistência, tanto no dólar quanto no índice, e parametrizando qual é a minha taxa de acerto. E ao final das contas, se você perceber que você está tendo mais stop do que ganho, a única coisa que você tem que fazer é começar a ver por que você está tomando tanto stop e se, na maioria das vezes, quando eu olho os alunos que eu dou treinamento individual, os meus coaches, eu vejo que às vezes se o aluno, o trader colocasse o ponto dele, esperasse testar o ponto, esperasse trazer um pouquinho mais para baixo, às vezes entrando no segundo toque, ou às vezes colocando a entrada um pouco abaixo do ponto que ele traçou de suporte, ele teria uma rentabilidade melhor, porque às vezes o mercado balança nesses pontos, é o suficiente para tirar eles da jogada, tomar uma violinada, e às vezes o mercado volta na direção dele, então é mais uma questão de ter um pouco mais de análise, quando que realmente o mercado parou naquele ponto e aonde que é o momento que ele deveria realmente entrar para começar a traçar a estratégia, caso ela apresentar um resultado negativo. Então testem esse exercício, façam isso, veja se apresenta um resultado positivo, façam no simulador, lógico, porque é só criação e construção de resultados, e daí vocês já vão ter um bom parâmetro do que vocês precisam mudar, beleza? E agora a gente vai para a parte do emocional no trade. E agora a gente vai para a parte do emocional no trade. Lista do pessoal que enviou os depoimentos, sugestões e as dúvidas que eles mais tinham aí, clicando no link abaixo na descrição desse vídeo, e vi que a maioria, a grande esmagadora maioria, estava pedindo dicas para segurar a ansiedade. Então, eu bolei aqui uma dica que eu já testei algumas vezes comigo e já testei com algumas pessoas mais ousadas que querem se desenvolver rápido nessa parte emocional, e eu vou dar essa dica para vocês. Quando a questão é ansiedade, tudo bem, existem vários motivos e vários resultados do que são ansiedade no trade. Pode ser entrar em operações antes da hora, pode ser entrar antes do ponto, fora da estratégia, pode ser sair da operação antes do objetivo de ganho. Tem vários motivos que que a ansiedade pode gerar coisas ruins na operação do trade. Mas, em geral, é muito legal de controlar, que é quando o trade está operando em regiões que ele não deveria estar operando, ele sabe que ele não deveria estar operando, está sendo uma questão de indisciplina, e deveria esperar chegar no ponto que ele tinha pré-determinado no gráfico que ele ia operar. Uma estratégia bem legal e bem ousada para quem quiser testar isso é ver se, igual no meu caso aqui, eu opero sentado, tem uma estação aqui onde eu opero tudo à minha mão, tudo fácil acesso. Testem o seguinte, não deixem com fácil acesso. Testem operar olhando uma tela, uma TV, onde você não tenha que ficar sentado na frente dela, que você consiga ficar em pé e longe do mouse, porque a maioria das vezes que um trader entra numa operação por ansiedade é porque ele está lá sem o que fazer, vendo o mercado se mexer, mesmo que seja na entrada dele, ele começa a ficar muito tempo olhando para a tela, vendo as coisas girando e fica com aquela sensação que eu não estou fazendo nada, quero fazer alguma coisa, quer ter algum estímulo, e aí quando ele quer ter esse estímulo de quer participar só porque o mercado está girando, ele acaba entrando num trade que não tinha nada a ver com a estratégia dele. Quando a operação não está fácil de ser executada, é mais difícil que ele haja por impulso, que é o grande problema da indisciplina. E como que bloquear esse momento de impulso? Porque o que acontece, se você já passou por isso, você deve perceber que, no momento do clique, você entra na operação e fala, putz, não devia ter entrado, devia ter segurado um pouco mais, devia ter tido um pouco mais de calma, esperado um pouquinho. Mas é segundos que você deu aquela distraída no momento de tédio e acabou entrando numa operação que você não queria. Aí já não tem mais jeito, já está na operação, você começa a entrar no tilt, ou a gente fala que entra num estado emocional de transe, que você começa a fazer um monte de coisa errada. Para evitar que isso aconteça, então, experimento 1. Tente operar em pé, longe da sua estação, longe da sua sensação de conforto físico. Isso vai ser muito importante. Quem fez meu curso de Psicologia no Trade, vi algumas dicas bem abrangentes que eu falo lá, que ajuda bastante quanto à questão espaço físico. Então, tentem não ficar com o mouse na mão, com tudo pronto. Segunda dica que eu dou que funciona lindamente comigo, principalmente quando eu estou olhando o mercado fora do horário que eu opero normalmente. Por exemplo, estou olhando o mercado à tarde, vendo o que está acontecendo, mas não quero operar. É só saber o que está acontecendo para me preparar para o dia seguinte. Qual a dica que eu dou? Não coloquem a sua senha na plataforma, deixa tudo desarmado lá, para mesmo que você tenha que ficar sentado olhando o computador, mexendo em outras coisas, a plataforma esteja à sua disposição para você ver, não dá para você no impulso ir lá e entrar na operação. Você é obrigado a colocar a senha, é obrigado a digitar a senha. Isso às vezes inibe de você agir por impulso, tá?
Primeiro experimento, tente operar em pé sem fácil acesso ao mouse, mesmo que você tenha que ficar olhando o mercado. Segundo, não coloque a sua senha na plataforma, a senha de roteamento, tente deixá-la sem a senha para não agir por impulso. Se você fizer esse experimento, você vai ver que você vai ter a oportunidade de repensar a operação só pelo fato de não estar tão fácil assim. Existe um documentário bem legal que fala do desenvolvimento de tecnologias no mercado financeiro, é um documentário, não é brasileiro, que ele conta que a maioria das desenvolvedoras de plataformas, as corretoras, inclusive, fora do Brasil, quando elas estavam desenvolvendo as plataformas próprias, era uma exigência dos designers dela é que a plataforma fosse muito bonita e atrativa, cheia de cores, etc., para estimular o trader de varejo a ficar clicando e brincando com a plataforma, porque isso ia gerar mais corretagem. Então, eles querem esse estímulo, se é um documentário, verdade ou não sei se todas as plataformas pensaram nisso, ou se todos os lugares aplicaram isso, mas é um item a gente se pensar. O mercado já atrai, já é uma coisa que gera muito estímulo, e a plataforma também, então a gente precisa criar ferramentas para ir contra esse estímulo e não entrar em operações por tédio ou simplesmente por indisciplina lá. Façam esses dois experimentos, testem o resultado de não ter tudo à mão, tudo fácil acesso, você ser obrigado a sentar na plataforma, recalcular as coisas, repensar a sua operação antes do clique, para você não agir por impulso e depois ficar amargurado aí que agiu por indisciplina. Beleza? Então, o depoimento que eu vou ler aqui para vocês é da Juliana Almeida, de Ubatuba. Ela mandou um comentário, um depoimento para mim assim: Eric, depois de uma grande perda, como você se recupera para voltar para o mercado? Achei bem interessante isso, porque muitos traders vão e têm que passar por no sentido de, é inevitável que você passe por um loss fora do planejado, por uma perda que você não estava contando. Normalmente, isso vem de uma questão de indisciplina, e indisciplina a gente vai falar mais sobre ela nos próximos vídeos, porque é uma palavra muito abrangente no trading. Vocês vão ver que isso é muito importante, mas existem várias ramificações do que significa ser disciplinado, para vocês de fato terem como tirarem algum proveito da possibilidade do que é disciplina e como ser disciplinado. Não simplesmente saber, eu sou indisciplinado e o que eu faço para ser mais disciplinado e não estou conseguindo ser disciplinado. Então a gente vai tratar disso. Mas com essa parte aí que a Juliana comenta, especificamente como se recuperar de um loss muito grande. Provavelmente ela está citando aí uma operação na conta real. E o que eu falo é o seguinte: existem várias maneiras que um trader que funciona para cada tipo de pessoa de como recuperar de um grande loss. Mas uma que funciona para todos é, primeiro, tentar entender o motivo que fez você causar aquele loss. Escrever ele de fato. Eu tomei esse grande loss porque eu não fiz isso que deveria ter sido feito conforme a minha estratégia. Normalmente isso já vai apontar algum problema seu operacional relacionado à indisciplina. Já vai ser um bom ponto. E aí você faz a seguinte pergunta: eu sou capaz ou eu seria capaz no futuro, se treinasse bastante, de resolver esse problema? Sim ou não? Se sim, qual seria o procedimento para você resolver este problema de indisciplina? Uma vez visto esse problema de disciplina, identificado esse problema de disciplina, o que eu falo, melhor das ferramentas para voltar a ter coragem para operar no mercado depois de um grande loss, volte no simulador. É mais fácil de ser disciplinado no simulador quando o emocional não está em jogo e você consegue executar exatamente a sua estratégia e você vai conseguir comparar o que o Mike Douglas fala no livro dele. Sendo disciplinado e sem o emocional envolvido, eu consigo bons resultados. Então, é possível. Então, eu só preciso replicar esse processo numa conta real onde o emocional está envolvido. E para isso, eu vou precisar treinar bastante até evitar esses problemas emocionais. E aí, cada detalhe dos seus problemas emocionais vão ser identificados da mesma forma que você fez para identificar o seu grande loss. Você vai lá e vai pontuar o que aconteceu e como você poderia ou não ter resolvido ele e como você poderia ter resolvido. Isso na hora vai te dar uma sensação de conforto, na hora vai dar uma sensação de coragem de novo, de falar, putz, era só isso que eu tinha que resolver. Atenção que às vezes isso não acontece de um dia para o outro, tá? Você vai no mesmo dia que você está machucado, está com o emocional abalado, você não consegue nem analisar o que você fez de errado. Mas aí passado um dia, às vezes 2,
3 dias você consegue olhar em retrospectiva e entender o que você fez de errado, inclusive analisar o que você poderia ter feito melhor. Quem já fez algum curso intensivo meu sabe dos processos de treinamento que eu falo. E uma das ferramentas que ajuda muito, isso me ajudou muito no começo, é gravar tanto a minha tela operacional quanto a minha atitude operando. Isso ajuda a olhar em retrospecto, anos atrás, inclusive, o que eu fazia de errado e o que eu poderia estar fazendo de melhor e como foi a minha evolução ao longo do tempo. Isso dá muita coragem quando você pega, olha seus relatórios, o que você fez de bem, o que você consegue, quanto você está evoluindo, quanto que você já está indo bem e como você operava. Quando você passa numa falha dessa, você fala, nossa, eu tenho um histórico, eu já fiz tanta coisa legal, já evolui tanto, não é por causa de um grande dia de indisciplina que eu vou sair fora do mercado, que eu vou perder. Isso acaba dando muita coragem para a gente retornar ao mercado. Então essa é a minha dica aí para a Juliana, então, que enviou o depoimento dela. Se você quiser enviar o seu depoimento também para aparecer aqui no próximo Sacada de Trader, clica no link abaixo, preenche lá com as suas dúvidas, questões, depoimentos, que a gente usa dela aqui para comentar e usar de argumento para ajudar outros traders a evoluir. Beleza? Vamos lá, pessoal. Agora eu vou falar do trade da semana que aconteceu aqui, muito legal. Eu acho que esse é um trade que eu vi que a maioria das pessoas que acompanham o nosso grupo lá no WhatsApp conseguiu pegar. E é uma característica nova que eu queria compartilhar com vocês. Apesar de ser os mesmos critérios do que as outras estratégias que a gente faz, tem uma coisa bem legal. Ele não foi feito no dólar, ele foi feito no índice. E isso mostra como a gente está conseguindo, aos poucos, mudar o nosso padrão operacional da mesma estratégia sendo aplicada em diferentes mercados, né? Então, vou mostrar aqui mais ou menos para vocês entenderem como que aconteceu, né? Então, aqui está o que estava acontecendo no mercado. A gente tinha uma mínima aqui, né? A gente tinha essa mínima, o mercado veio, fez essa alta aqui. Não vou comentar nenhum trade que tinha feito durante esse período aqui, tá? Mas daí o mercado deu essa escorrida forte aqui, marcou aqui embaixo, estava acontecendo algumas... O mercado lá fora estava caindo, enfim, não vou entrar no critério motivo da queda aqui, mas ele caiu, acabou marcando essa outra mínima aqui próximo no 84.400, né? 84.400, aí ficou trabalhando nessa região, então a gente traçou aqui como um ponto importante de suporte. Esse aqui também feio, um pontozinho de suporte. E quando ele veio testar aqui de novo, mais ou menos nesse candle, lógico que a gente estava olhando esse trabalho sendo feito aqui no Superdão, quando ele veio testar essa região aqui de novo, a gente percebeu que não ia conseguir romper, a gente fez um teste comprando aqui nessa região do 400, tá? Na região dos 400, colocando o stop logo ali abaixo nos 300, que ficava mais ou menos aqui a região, com a tentativa de, se ele saísse dessa região aqui, a gente ia comprar mais um pouco, tá? Nessa região aqui, tentando pegar um movimento de volta aí dessa operação. E aí a gente ampliou, então é como se a gente entrasse com metade do nosso operacional aqui na condição de mais risco, a gente até então saber se ele ia balançar e pegar nossos 100 pontos de stop, mas se ele firmasse para cima e puxasse, a gente comprava mais metade do nosso contrato, estourando esse suportezinho aqui de cima que ele estava marcando, pegando essa saída aqui, e acabou que o trade veio, ainda conseguiu romper esta máxima aqui do dia, e a gente conseguiu ser praticamente aqui nesse rompimento de máximo, que lógico, a gente não pegou até o final do movimento, não importa o que acontecer depois, mas pelo menos a gente conseguiu pegar aqui esse movimento. Tinha coisa acontecendo no mercado, lógico que a gente estava atento porque o mercado estava mais atípico, mas foi um critério bem fácil da operação. Ele estava batendo aqui, a gente arriscou a possibilidade dentro da nossa estratégia, um stop de 100 para pegar ele aqui para cima, se ele voltasse a cruzar do que a gente estava de olho, a princípio essa linha aqui dos 85 mil pontos, tá? Que era um divisor aí, se ele ia ou não segurar abaixo de 85 mil pontos. Realmente o mercado não segurou, conseguiu cruzar, a gente já veio nesse padrão comprado com 2 contratos, o primeiro stop estava aqui, o segundo stop ficou mais ou menos aqui, quando a gente comprou aqui, a gente colocou um stop logo aqui abaixo dessa operação, para manter o nosso padrão de risco, conseguimos segurar a operação até sair no rompimento de máxima aqui e fazer a nossa saída aqui em cima. É um critério bem legal, uma operação com os mesmos risco-retorno das estratégias que a gente usa, e quem fez o curso intensivo sabe como que são esses critérios, mas basicamente com esse mesmo risco-retorno a gente conseguiu fazer essa operação aí bem legal, dessa vez no índice, tá bom? E o livro da semana, minha indicação.
Mindset, da Carol Dweck. Esse foi um dos livros mais importantes que eu li nos últimos anos aí. Eu acho um livro que condensou um monte de informações que eu acho importantíssima para qualquer pessoa que está se aventurando em algo novo, qualquer pessoa que está enfrentando algum desafio novo na vida, quer aprender algo novo, mudando de profissão, etc. Eu acho que esse livro é fundamental para a pessoa mudar a mentalidade dela. Ela conta das duas características que eu sempre comento no meu curso intensivo, que é a mentalidade fixa e a mentalidade flexível, e como se adaptar às adversidades da vida, das novas coisas que você está querendo aprender e como você consegue ver até com um pouco de prazer essas novas coisas. Então, a minha indicação é o livro Carol Dweck, Mindset, Nova Psicologia do Sucesso. Eu deixei o link do livro também para vocês no comentário desse vídeo. Quem quiser dar uma olhada mais, pegar uma amostra, um prefácio, eu acho bem legal. Quem quiser clicar ali no link da descrição do vídeo, vocês conseguem pegar uma amostra do livro, ler um trechinho, ver alguma coisa. Então, é só clicar lá, dar uma olhada. Indico muito Mindset, a Nova Psicologia do Sucesso, da Carol Dweck. Eu li logo quando foi lançado, ainda era em inglês. Depois o livro fez um sucesso gigantesco. E aí traduziram em um monte de línguas, inclusive no português. Acho que vale muito a pena aí vocês darem uma olhada. E a miscelânea dessa semana também vai dedicada ao pessoal que me perguntou muito, chegou lá nos comentários, ali dentro do link que vocês têm acesso para enviar as dúvidas para mim. A miscelânea vai sobre visualização. Me mandaram muitas perguntas falando disso. E eu acabei comentando no nosso grupo do WhatsApp sobre um exercício muito legal que todo mundo pode fazer para testar os efeitos da visualização nas coisas que vocês fazem no dia a dia. E a brincadeira que se vai nessa miscelânea, eu gosto muito de fazer, já fiz ela várias vezes com alunos, mas é muito legal para vocês testarem com vocês e verem a importância da visualização em tarefas rotineiras. Pega o seguinte, pegam aquela brincadeira que todo mundo gosta de fazer, amassar um papel e jogar no lixo que tem perto de você. Aí você faz o seguinte, primeiro você vai pegar esse papel, amassar, e aí você vai se concentrar para jogar ali no papel. Um pouquinho só, vai se concentrar, pum, jogou o papel. Aí você vai ver o quanto bem você jogou ou não. Aí o segundo exercício que você vai fazer é pegar de amassar outro papel, e aí conversando ou fazendo alguma outra atividade, você vai jogar esse papel na mão e vai ver quanto bem você jogou ou não. E repete esse processo, e aí começa a dividir o tempo que você fica olhando para o lixo antes de jogar esse papelzinho, e vai começar a ver a diferença que dá numa tarefa tão boba e simples, a questão de você visualizar a rota da bola, o lixo jogado, o peso, etc. Porque é uma questão de concentração mesmo, né? E aí você consegue aplicar isso também nas suas operações. Quantas vezes você visualizou todas as possibilidades, como se fosse um checklist mental, quem já acompanha meus vídeos, viu eu já falando algumas vezes sobre isso, quantas vezes você visualizou todos os cenários e todas as possibilidades antes de clicar no trade? E quantas vezes você estava distraído o suficiente ou concentrado ou focado demais, a palavra seria, focado demais em um movimento, de repente, do superdom ali ou nas suas emoções e acabou não prestando atenção ao escopo geral e ao que você realmente deveria fazer. Esse tipo de visualização, de enxergar exatamente o que você deveria fazer, é o contexto, se vocês se interessarem por mais exercícios de visualização, aí, exercícios sérios, né, que vocês podem aplicar realmente no trade de vocês, mas para vocês conseguirem entender como faz diferença você enxergar tudo que você tem que fazer no futuro para conseguir aplicar no presente, naquele momento do clique ali, a diferença que isso pode fazer nas operações de vocês, quanto à questão de executar muito bem uma operação. Então faça essa brincadeira aí, uma miscelânea no dia, para vocês verem a diferença que a visualização faz nas pequenas tarefas que vocês poderiam estar executando melhor. Beleza? Então a frase da semana com vocês, de novo do Will Smith, mas dessa vez no filme que ele interpretou a história real aí no filme A Procura da Felicidade. Então, estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles se divertem, lute enquanto eles descansam. Depois viva o que eles sempre sonharam. Acredito muito nisso aí, para compartilhar com vocês. Então, pessoal, a gente encerra aí mais um Sacada de Trader. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar. Clica aí nos comentários, deixa o seu depoimento, sua sugestão, participa,
Fala o que você quer ver mais nos próximos episódios do Sacada de Trader, que eu vou ter muito prazer em responder vocês. E agradeço muito a participação de todo mundo que deu curtir, que deu dicas, sugestões e está compartilhando esse vídeo para cada vez a gente trazer mais conteúdos produtivos aí para vocês evoluírem. Boa jornada a todos, obrigado e até a próxima.